O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o Natal do Senhor Jesus, recordando a memória da vinda do Filho de Deus ao mundo. O maior presente que Deus deu para nós. Enviou seu próprio Filho aqui na humanidade. A humanidade cheia de trevas e de pecado. Ele veio dissipar toda a escuridão, as trevas. E também veio para que as pessoas o buscassem para redimir das suas faltas e dos pecados. No princípio era o Verbo, a palavra, Deus, que fez todas as coisas. Depois ele gerou Jesus. E depois de um tempo, a humanidade, Deus falava através dos profetas. Depois Deus viu o seu próprio Filho estar conosco aqui na humanidade. E o que nós ouvimos é o que Deus nos fala através de Jesus. Então, na antiguidade, eles ficaram esperando. Houve um tempo de espera para a vinda do Messias. Depois de muito tempo, houve assim, umas trevas no coração das pessoas, escuridão. Aí veio Jesus, trazer a alegria. Não foi acolhido pelos seus, mas aqueles que acolhem, que receberam, deu a capacidade de se tornar filhos de Deus. Então, nós que acolhemos Jesus, somos chamados filhos de Deus, porque nós acreditamos
no nome dele. É o Emmanuel, o Deus conosco. Mas se a humanidade tivesse, desde aquela época, Jesus não tivesse nascido e estivéssemos esperando até hoje, digamos que nós estivéssemos esperando Jesus nascer, o que tinha acontecido com a humanidade? Tinha passado 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. Ele já estava nas trevas. Com certeza o mundo não seria nada parecido com o que nós conhecemos hoje. Nós cristãos, imaginar um mundo sem Jesus é difícil. Eu mesmo não consigo imaginar, não. Eu penso outras coisas, mas eu não consigo. A gente, nos estudos, a gente sabe que tinha um mundo antes de Jesus. Mas, agora depois de Jesus, é difícil imaginar como seria, né? Mas não seria nada parecido. Mas e hoje? Se agora nos nossos tempos atuais fosse anunciado que havia nascido o Messias, o Filho de Deus, seria diferente o acolhimento daquela época? Se a humanidade fosse exatamente como nós estamos, as pessoas, com certeza ia ser muito mais frio a acolhida. E os problemas que Jesus ia enfrentar seriam bem maiores. E talvez seria poucos que iam acreditar nele, porque já estaria vivendo as suas ideologias do mundo sem Jesus ter vindo. Então, nesses tempos de hoje, como a humanidade ela evoluiu muito em conhecimento, tecnologia, com certeza nesses tempos de hoje seria muito difícil. Como de fato, ainda muitos aqueles que não acolheram e não acolhem a Jesus, não aceitando ele como Salvador. Assim como ele veio, eles não acreditaram, muitos ali, os judeus e outros, não acreditaram que Jesus não era o Messias, porque eles esperavam um rei poderoso, que libertar eles lá, que nasceria nos palácios, né? Que teria autoridade para resolver os problemas políticos, sociais, econômicos, tudo aquilo ali que eles imaginavam assim, um rei todo-poderoso. E não veio e nem vai vir esse rei que estão esperando, porque veio o Messias, o Filho de Deus, nasceu na simplicidade, né? No estábulo, entre os animais, a sua cama, o seu colchão de palha, o coxo, né? Que é a manjedoura, onde os animais alimentavam, sem conforto nenhum. Mas ali estava o Filho de Deus, que veio nascer entre os humildes, para que ele caminhasse entre os pobres, os humildes, aquelas pessoas excluídas, os marginalizados, para trazer a esperança e a salvação para estes, porque eram esquecidos, era excluído. Por isso Jesus foi até as outras pessoas e eles não aceitaram. Aí Jesus tentou. Jesus não ficou somente lá com os excluídos pobres, não. Ele tentou ir até a sociedade daqueles que tinham poder, mas eles já estavam cheios de si, como hoje as pessoas que têm seus bens, cheios de si. Não quer dizer que são todos, mas a maioria. Tem a riqueza, mas não tem Deus no seu coração, na sua vida. Aí não aceitaram. Pois Jesus foi aos outros que realmente estava necessitado, que precisava de um sentido para a vida. Então essa luz de Jesus que veio ao mundo, dissipar toda a escuridão, as trevas. Então essa luz que veio ao mundo, ele é o príncipe da paz. Que nós ouvimos que na primeira leitura de Isaías, aquele que traz a mensagem de paz. Ele veio trazer a paz ao mundo, porque Jesus só veio trazer para nós o amor, o reconhecimento de Deus, amar o próximo. Então aqueles que não têm esse sentimento humanitário, mas só buscam apenas seus interesses, não veem Jesus como um Salvador, buscam outras coisas, mas nós sabemos que Ele é o Salvador que veio ao mundo. E veio João Batista, que ele falou, ele não era a luz ainda, e muitos pensavam que ele era a luz, mas ele falou, não sou, mas virá aquele que passou à minha frente, porque ele existia antes de eu existir, antes de mim. Porque Jesus
era o verbo, a palavra de Deus. Então a palavra se fez carne. Deus armou a sua tenda no meio de nós, enviou o seu Filho a uma família. Por que não podia mandar Jesus do nada aparecer magicamente aqui, um homem pronto, feito, mas ele mandou numa origem de uma família que o acolheu e cuidou muito bem de Jesus. Assim, Maria, a primeira discípula, a primeira fiel de Jesus Cristo, desde o ventre da anunciação do anjo, ela acompanhou até a cruz o seu filho, e em momento nenhum a deixou desamparado, sozinho e abandonado. Mas ela teve seguindo os passos de Jesus, porque ela sabia da missão que tinha que realizar. Ela sabia das coisas que iam acontecer. Por isso, Maria, no seu silêncio, guardava tudo no seu coração. E José, ele teve um papel muito importante na história da salvação, porque ele cuidou como um verdadeiro pai de Jesus, em todos os momentos. Naquele momento difícil, em que estava procurando um lugar e não estava encontrando. Como que uma mulher está em trabalho de parto e bate nas casas das pessoas e ninguém quis se acolher, né? Porque sabe que ela está precisando, mas o povo está com o coração tão fechado que não preocupou com isso. Mas ele foi procurar um lugar aonde que poderia ir nascer. E nasceu numa condição muito precária, muito simples mesmo, muito humilde. E teve a visita dos anjos, que estavam louvando, vieram os pastores, que foram avisados, depois veio os reis magos trazer os presentes, né? Ouro, incenso, mirra, que foram oferecidos. A mirra, que depois Jesus, quando ele foi morto, ele tinha o costume de perfumar o corpo das pessoas, embalsamando ali para o funeral, e foi usada a mirra. O ouro representa a realeza de Jesus, da descendência de Davi. O incenso, né? Que quando nós queimamos, nós elevamos nossas preces ao céu, a Deus, né? Que sobe, né? Então, que Jesus veio do céu e do céu ele retornou. Mas ele está presente no meio de nós, né? Como que nós falamos, que a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer, porque Deus enviou o seu próprio Filho, tão grande, por ser Deus, Filho, mas tornou tão pequeno na condição nossa humana de viver entre nós, sem ter o pecado, sem a concepção humana, mas veio trazer para nós a paz, a esperança. Que a cada ano nós celebramos o Natal do Senhor, nós renovamos assim a nossa esperança, que essa a gente nunca deve perder, mediante todas as dificuldades que nós vamos enfrentando na vida, mas nunca devemos perder a esperança. E qual o motivo que nós sempre celebramos o Natal do Senhor? Para que não caia no esquecimento. Se nós não celebrássemos o Natal e ficasse anos, muito tempo sem celebrar, e as pessoas fossem só vivendo cada dia, mas sem recordar a vinda do Filho de Deus ao mundo, as pessoas com o tempo iam esquecendo. Então, a cada ano nós renovamos, vai dando a oportunidade de recomeçar. Nós estamos terminando este ano, chegando já perto do final, mas a gente renova e começa tudo, os dias novamente, as datas, né? A partir do dia 1º. Mas nenhum dia jamais é igual o outro. O Natal do ano passado não é igual este, e do ano que vem também não. Mas que nossas esperanças, ela sempre nos renove. Que o nosso coração esteja sempre aberto para acolher o menino Deus, Jesus Cristo, em nossa vida. E que nossas atitudes também, né, elas sejam também diferentes daqueles que não entendem o verdadeiro sentido do Natal. Para muitos, o Natal é só presente, festa, reunião de família, comer e beber. Para muitos, o Natal só significa isso.
mas o verdadeiro Natal é o Natal de Jesus, o nascimento. O verdadeiro sentido de nós celebrarmos o Natal é recordar o nascimento e a vinda do Filho de Deus ao mundo, a alegria. Aquela espera que eles esperaram lá e foi anunciada, aconteceu. E nós somos mais felizes de que as pessoas que viveram antes de Jesus, porque aqueles que ficaram na espera e não viram. E nós, assim, sabemos que Ele veio. E as palavras que Ele deixou está escrito. E não foram muitas, né? Teria muito mais, mas o que ficou para que nós assim aguardemos em nosso coração, para que nós tenhamos fé e que possamos vivenciar a palavra de Deus. Que antes eram os profetas que anunciavam a palavra de Deus. Então Deus enviou o seu próprio Filho. Então hoje nós ouvimos diretamente de Jesus Cristo a palavra que nos dirige. Para que nós tenhamos fé, esperança e amor e praticamos a caridade. Não esquecer nesse Natal. E não somente agora, sabendo que tem muitas pessoas que necessitam. Tem muitas pessoas que não têm muito o que memorar, não têm o que comer, não têm onde dormir, onde inclinar a sua cabeça. Como Jesus não encontrou o local assim confortável para nascer, também tem muitos irmãos nossos que não têm espaço. Tem uns que nem onde nascer não tem. Normalmente os pais preparam-se a chegada do filho, né? Prepara o enxoval, prepara tudo, um quarto, um espaço ali, quem tem condições para acolher. E o Filho de Deus veio e não tinha nada disso. E nenhuma porta se abriu para ele. E ele foi estar lá em meio aos animais, né? Que presépio nós assim nós fizemos ali. Para nós olharmos e recordar a singeleza, a simplicidade de tão grande Filho de Deus nascer numa condição tão simples. Então que nós também sejamos solidários com aqueles que pouco têm, que nós também faça também dar o sentido o Natal e a alegria das pessoas que não têm, doando aquilo que talvez não vai te fazer falta, mas que vai ajudar muito aqueles que necessitam. Então que o verdadeiro Natal, a nossa esperança nasce no meu coração, no seu coração também, que nós amamos o Filho de Deus, que nós acolhemos verdadeiramente a Ele e também nós professar essa fé nesse Deus e no seu Filho. Levar a palavra, o Evangelho que Ele veio e deixou para nós. Então, antes era a palavra, era o Verbo. Agora Ele está presente, vive no meio de nós. E nós esperando a sua segunda vinda, né? Para que venha salvar aqueles que aguardaram e viveram a fé e praticaram as boas obras e, alcançando a misericórdia de Deus, chegar até os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja